Então, fala galera, beleza? Terminou agora há pouco o primeiro jogo da Copa do Mundo do Brasil. O Brasil empata com o Marrocos de 1-1. É um jogo onde foi muito difícil, um jogo muito sofrido da seleção brasileira. Acho que começamos de uma forma não tão boa assim, né? Com empate e jogando mal. Se não fosse o Vini, né, marcando aquele gol, o Brasil teria perdido. Então, foi muito complicado. E o que chamou bastante atenção foi o fato do Endrick não entrar. É um cara que resolvia em alguns jogos, mas o Ancelotti decidiu não colocar o Endrick. Mas vamos agora ver o que foi que a mídia falou, né? O que foi que o Felipe Melo falou, o Filipão, Rizek, teremos outros também que vão comentar sobre esse assunto. Imagens da Globo, créditos para eles. Vamos agora ver e depois comentar também se a gente concorda com o ponto de vista deles ou não. Vamos agora acompanhar sobre esse jogo, né? Pós-jogo de Brasil e Marrocos. O Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem um segundo. Volto com vocês. Obrigado, Escobar. Foi vou chamar de novidade, porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei, porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. Já a gente debate a escalação inicial e as alterações, as 5 que o Ancelotti fez. Entre elas, Luiz Henrique, que conversa agora com meu amigo Alex Escobar. Conta pra gente, Escobar. Tô com um cara que é esse cara capaz de, num jogo enrolado, fazer uma jogada individual, destrancar uma defesa com um drible, com um contra um bom pra caramba, Luiz Henrique. O Denilson estava falando ainda há pouco que você pode ser, inclusive, titular para o próximo jogo, em jogos difíceis, assim, por essa sua característica. Como é que você se sentiu, cara? A estreia passou. Tira um peso, né? Sim, estava um pouco ansioso ali, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque ali, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. E é isso, quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, o meu espaço ali para ajudar a nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos também, temos que dar o parabéns para eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje. Agora vamos dar o seguimento para a próxima partida. Acima do Haiti, então, e a gente consiga... Para o alto e avante agora, Luiz. Isso aí, vamos. Valeu. Obrigado. Com vocês. Obrigado, Escobar. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. O confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e por fim ranking da FIFA são critérios de desempate, que a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação, mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe: pelo que eu sei da cabeça do Carlos, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa, e começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Antes. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Para mim, um Então, dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente foi um empate, mas
Ainda temos que melhorar e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora. Recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar. Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Hakimi, lateral direito, Mazraoui, lateral esquerdo, o jovem Boadi, de 18 anos, número 6, dominou o meio-campo, o Saibari, o atacante, que fez um belíssimo gol. A gente teve Vinícius Júnior, mas eles tiveram muito mais que a gente hoje, hein, Felipe? Esse menino número 6, Boadi, jogador do Lille da França, tem apenas 18 anos de idade. E ele dominou o meio-campo. Ou seja, ele também estava ansioso. Provavelmente, a primeira Copa do Mundo dele também. Eu não gostei da entrevista do Luiz Henrique, não, tá? Assim, é um garoto que eu amo muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas, também tem o Marrocos, que é um bom time. Também, mas agora tem o saldo de gol. Assim, tinha que ganhar o primeiro jogo, tinha que performar. Pode até ser que não vença, mas tem que performar. O Brasil foi muito abaixo hoje. O empate tá de ótimo tamanho para a seleção brasileira. De ótimo tamanho para a seleção brasileira. Então, assim, principalmente para um torcedor como eu, no caso, como torcedor mesmo, que esperava muito mais, Brasil muito abaixo e tem que melhorar muito, não para ganhar o Haiti, com todo respeito ao Haiti, porque é obrigação do Brasil vencer o Haiti, mas já na próxima fase o Brasil tem que fazer muito mais, porque senão corre risco. Eu acho que o sentimento geral, né, não falo em nome de vocês que nos assistem no Brasil e pelo mundo, evidentemente, mas me parece que o sentimento geral é de que a gente saiu no lucro mesmo com esse empate, né? Mas Saímos, né? Saiu no lucro. O primeiro tempo, vou falar sobre um pouquinho do Marrocos. Se o Marrocos quisesse mais, se não enfeitasse tanto... Teve um pouquinho de soberba, Marrocos no primeiro tempo? Eu acho que essa palavra é até meio forte, mas assim, enfeitou demais, queria entrar dentro da área da seleção brasileira toda hora, com toque de bola, alguns momentos poderia finalizar. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Ô, Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado pro outro, umas 2, 3 vezes seguida, e eles não finalizaram, você falou, daqui a pouco o Brasil vai empatar. Exato. E logo em seguida, né? O Brasil empatou. Logo em seguida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu caminhei bastante hoje por Nova York, vi a entrevista do Hakimi ontem. Cruzei com vários torcedores marroquinos dizendo pra mim, vai ser 4-1, 3-0 Marrocos. Eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias, então São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais, o time deles como equipe é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola, ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Ou seja, individualmente nós tivemos alguma superação, ótimo, mas coletivamente eles foram muito bem. O professor falava durante, conforme ia passando o jogo, nós estávamos conversando em off, e o professor falou, no individual, nós tivemos o Vinícius Júnior, que fez total diferença para o Brasil. O melhor em campo, com certa diferença. Agora o coletivo, o Marrocos foi muito melhor. Até a organização defensiva, que eu tanto falava da seleção brasileira, né? Principalmente no jogo contra o Egito, a seleção forte também, para defender, o time muito organizado, hoje não se viu essa organização. Exato. Então, assim, tem que melhorar bastante. Agora, o Ancelotti, para mim, é um dos maiores treinadores da história, isso, agora, também não pode passar pano. Para mim, começou com os 11 iniciais equivocado. Para mim, Ibanhas não poderia de forma alguma começar o jogo como titular, tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não estou falando que é muito bom jogador, mas não é lateral.
coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete pra jogar de Mas lateral. é o que tem lá, tem ele, o Exatamente, Danilo, mas você ou tem o Danilo. eventualmente o Ederson. Exatamente. Que Então, pode assim, fazer ali. não gostei da forma que o Brasil se comportou. E depois ele tentou fazer uma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica. Precisa ser criticado. E tem uma questão que isso me chamou a atenção. E eu sempre pontuava aqui que, para mim, o meio campo da seleção brasileira estava esvaziado, né? Então, com a entrada do Paquetá, isso o quê? Preenche mais o meio campo, você faz uma marcação mais forte, que não aconteceu. E não aconteceu por duas razões. Primeiro, porque o time espaçado, longe um do outro. E segundo, porque o Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldade só porque ele tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Acho que é a soma. Ele não estava bem. Eu creio que é a soma. Ele não estava bem, de fato, estava muito mal posicionado. Inclusive o gol de Marrocos, quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar, pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente do Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo para o Endrick buscar uma chance. O Endrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado contra Marrocos. É um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Endrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. Galera, é isso aí, esse foi o vídeo. E eu concordo muito, né? O Brasil ficou muito próximo de perder essa partida. O Brasil começou perdendo, tomou um gol besta ali, né? Uma enfiada do jogador do Marrocos, acaba ficando sozinho ali contra o camisa 9, se eu não me engano. Jogador muito bom, inclusive. E acaba fazendo um golaço em cima do Alisson de cobertura. E aí, cara, durante toda a partida foi um terror para o Brasil, porque o Brasil não conseguia se encontrar. O Marrocos parece não, né? Jogou leve, jogou muito leve. Os caras conseguiam tocar com facilidade, driblar com facilidade, encontrar espaço. Quando queria sair jogando, conseguia. Quando queria correr, conseguia. Entendeu? E conseguia marcar muito bem também. Então parecia que o Brasil estava enfrentando um time muito superior ao Brasil, que não é verdade, nem questão de nome. Mas questão de organização, falando dessa questão, realmente o Marrocos está acima do Brasil. Eles são muito mais organizados taticamente, estavam muito mais confiantes, que era uma coisa que não deveria acontecer, né? Mas aconteceu e vários jogadores se destacaram. O Brasil não tivemos isso, tivemos aquele gol, aquele achado ali do Vinícius Júnior, né? Que ele fez, de fato, um golaço. Mas tirando o Vini, Casemiro jogou mal, Bruno Guimarães abaixo também, né? Ibanha jogou mal também, mesmo que fora de posição, mas jogou mal. E assim, cara, faltou o Endrick. O Endrick era pra entrar nesse jogo. E eu não sei o que é que o Ancelotti pensa, o que é que tá acontecendo, que não coloca o Endrick, né? Acho que deve ser justamente o que falou o pilhado aí, né? Acho que ele não quer tirar a confiança do Rafinha. Então ele não quer tirar, quer deixar o cara lá. Ele não coloca o Endrick. Mas, cara, o Rafinha jogou os dois tempos e não apresentou nada. Eu gosto do Rafinha, o futebol dele. Ele joga muito bem no Barcelona, mas no Brasil ele não consegue performar.
Então você não pode esperar o cara ter um brilho daqui para o segundo, terceiro jogo. Isso acontecer, você tem que pensar logo. Então, para mim, faltou pelo menos dar uma chance ali no final, aos 80, 85, que o Endrick já mostrou que com pouco tempo ele consegue fazer alguma coisa, né? Então, para mim, faltou isso. Não sei por que não coloco o Endrick. Talvez coloque no próximo jogo, mas talvez seja tarde demais, né? Colocar o Endrick contra o Haiti ou contra a Escócia, enfim, vamos ver, né? Mas eu acho que faltou isso e o Brasil tá muito mal. Se não melhorar, cara, esqueça o Hexa. O Hexa não vai vir dessa forma. Porque Marrocos é uma boa seleção, mas está longe de ser uma seleção favorita como França, como Espanha. Se pegar a França e Espanha com esse futebol, o Brasil toma goleada facilmente. Então, precisa melhorar muito, né? Acho que a minha opinião é muita opinião da de vocês também. É muito do que vocês pensam. Então, eu acho que o Ancelotti vai precisar mexer em muita coisa, né? Ele que entende muito de futebol, muito mais que todos nós. Então, vamos ver o que o Ancelotti pensa em fazer para o próximo jogo, né? Que vai ser muito mais fácil. Mas contra a Escócia, que vai ser mais complicado. E o Brasil vai precisar fazer vários gols para poder ficar em primeiro colocado, porque o que vai contar agora é saldo de gols, né? Quem fizer mais gols entre Brasil e Marrocos é a seleção que vai passar em primeiro lugar. Então o Brasil vai precisar fazer muita coisa, vai precisar apresentar muito mais do que apresentou hoje, se quiser ficar em primeiro, porque se ficar em segundo, aí pode ser muito mais complicado enfrentar seleções, né, na próxima fase. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi o vídeo, você pode ficar à vontade também para comentar a sua opinião, o que é que você achou aí do jogo, né, se você concorda, e se também na sua opinião faltou o Endrick, né, que na minha opinião faltou, do Pilhado também, de muitos outros. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.